Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos e eu venho trazer aqui uma palavra. E é triste ver a situação que a cristandade se encontra hoje, e muitas vezes nós falamos do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça, que é único e somente por graça, favor imerecido, e muitas vezes a gente percebe que os os cristãos assim não entendem, não querem participar, porque acreditam que eles podem fazer alguma coisa para se salvar. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que primeiro as pessoas têm que se atentar para o que elas estão servindo, dizendo ser a obra de Deus. E muitas vezes estão seguindo homens perversos, homens que estão enganando e sendo enganados, às vezes, muitas vezes por eles mesmos, por terem já cauterizado a sua consciência. E assim, é uma coisa triste quando você encontra, quando eu pertencia a uma denominação, eh, tinha busca de dons, e eu ficava me esforçando muito para falar em línguas, demais. E até que comecei a ler a Bíblia por minha conta e encontrei várias passagens, e uma passagem tão específica, eu vou até ler um pedacinho dela, que fala da importância do dom de língua. Ou seja, se tiver alguém que seja de fora, tem necessidade. Hoje em dia não, mas observa, primeiramente, a palavra de Deus fala que é um dom para incrédulos, ou seja, não é para mostrar para quem é cristão, é demonstração. Se chega alguém da Inglaterra dentro da igreja e a pessoa começa a falar inglês, hoje em dia isso é normal, porque qualquer pessoa pode aprender a falar inglês. E entenda que línguas estranhas é justamente isso, línguas estrangeiras. Você consegue ver lá em Atos 2 que os apóstolos, e quando estavam reunidos, que o Espírito Santo desceu e selou eles com batizou, né, com o batismo do Espírito Santo. Isso é feito uma vez só. A gente já é batizado quando? Lá no mesmo dia que todos os irmãos, lá em Atos 2, no dia de Pentecoste. Então, quando a gente entende que aquelas línguas são línguas estrangeiras, você pode perceber que eles falam assim, uns da Capadócia, outro não lembro direito dos nomes, mas assim, falando que cada um conseguia ouvir eles falando na sua própria língua. E eles sabiam que aqueles homens eram pescadores de origem pobres, agricultores, não tinham estudo. Então, o Senhor provou para eles que por boca de outras línguas, de outros povos, iria ouvir falar dele. E assim foi, sucedeu o que aconteceu. Tinha judeus ali no meio deles que eram de outras, que eram judeus, mas eram de Capadócia ou era da Panfísia, eu não sei direito o nome, não sei nem se eu estou pronunciando certo, mas é bom depois ler Atos 2 e começar a entender que aquilo ali eram línguas estrangeiras. Quando Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse como sino, em nenhum momento você imagina que Paulo vai ficar que é isso, Paulo? É a língua do sino, entendeu? É até engraçado, mas você vai ouvir Paulo, não vai. Por quê? Falar língua de sino para quê? Observa. Igual, falei língua de anjo para quê? Não tem necessidade de você falar. Quando o anjo esteve aqui, desceu e veio falar com Abraão, veio aqui e falou com os servos do Senhor, eles desceram e falaram na língua da pessoa. Porque, se imagina, o anjo vem falar comigo e falou comigo, tá bom, não entendi nada, mas tá bom. Entendeu? Não faz sentido.
um anjo descer e falar como língua. Se tem uma língua de anjos, não sei, deve ter, mas ela é falada entre anjos. O anjo, quando vem até você, ele vem trazer alguma mensagem de Deus, o anjo vai trazer a mensagem de Deus. Eu acredito, para mim, que a palavra de Deus é muito clara. Hoje está encerrado o trabalho de anjo subir e descer para trazer mensagens, porque a gente teve a pessoa divina do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que já veio e falou conosco. E nesse mesmo tempo, nós entendemos também que agora o evangelho que é pregado é o da graça, mediante a fé. A fé é a prova das coisas que não se vê, mas se espera. Ou seja, os outros falam assim, mas como é que você prova isso? Pela fé. A fé é a prova das coisas que não se vê, mas se espera. Simplesmente assim, você tem fé, então você já viu, já alcançou. Igual, eu por minha fé, eu creio que eu já estou salvo, eu já alcancei a salvação, porque é a prova das coisas que se alcança, mas não se vê. Ou seja, a gente só espera a glória de Deus se revelar para nós recebermos de vez a nossa salvação, para receber um corpo incorruptível. E assim, agora eu vou ler aqui um pedacinho da passagem que está em 1 Coríntios. Vou ler o versículo 27, tá? E se alguém fala língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não há ou não houver intérprete, esteja calado nas igrejas e fale consigo mesmo e com Deus. Bom, aqui nós conseguimos entender o seguinte, que o dom de língua realmente tem dom de língua, não vou dizer, muitos dizem que não tem, não. Tem dom de língua, sim, é um dom bíblico, mas eu acredito que ele está em suspenso, não há necessidade do dom de língua, porque a pessoa vai falar em línguas com a necessidade de quê? Para edificação de quem? Dela mesma. Então, vai ser um egoísmo, porque a palavra de Deus diz que ele vai estar edificando a si mesmo. Então, a palavra de Deus fala, se não tiver intérprete, que esteja calado. Ponto final. Não é eu que estou proibindo ninguém de falar a língua, não. Quer falar a língua, fale, mas a sua consciência para com Deus e falar que é o Espírito Santo que está te usando para falar línguas, simplesmente é você falar que o Espírito Santo ele se rebelou contra Deus e resolveu fazer você falar em língua sem necessidade alguma. Entenda isso. Simplesmente, o dom de língua é uma coisa que não tem necessidade, a não ser que venha entre um incrédulo dentro da igreja, ele, como eu já disse, ele seja americano, seja da Inglaterra, seja do Japão, aí sim, ele vai ouvir as palavras de Deus na língua dele. E se alguma coisa assim, que se a pessoa falar na igreja e não tiver alguém de fora, mas então que tenha intérprete, que tenha alguém que possa falar, não, eu estou entendendo o que ele está falando, ele está falando isso, isso e isso. Não é como a gente vê os dons de línguas, que a pessoa repete seguidamente a mesma palavra. Aquilo ali é histeria, aquilo ali é uma coisa que o ser humano traz de religiões pagãs. Isso daí são mantras que eles ficam recitando. Muitas das vezes eles nem sabem o que aquilo quer dizer. Se for da carne, menos mal, mas se é do espírito, infelizmente eu digo com certeza, porque o Espírito de Deus não traz confusão, não traz confusão. E aquilo ali é uma língua que ninguém sabe de onde veio. Então, tomem muito cuidado com essas coisas de falar línguas estrangeiras. Isso aí é uma coisa que a palavra de Deus deixa bem claro. São línguas que de homens falam que, sabe, tem que ter alguma lógica. Se quer sair língua, não, mas é língua só para falar com Deus. Tá falando na palavra aqui
que a pessoa esteja calada, que fale entre ela mesma e Deus, então. É no seu coração, fale direto com Deus, em pensamento, em coração. Aí tudo bem, porque a palavra está dizendo que você chega na igreja aí, geralmente são 50 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas falando em língua, vamos dizer, de anjos, porque não é. E lembre-se que tem anjos caídos também, tá bom? E falando em línguas de anjos, sem sentido. Um tá falando terra, sei lá o quê, outro tá falando a palavra pachoa, outro tá falando outra coisa, e todos ao mesmo tempo. E você não sabe o que está sendo pronunciado ali. E uma coisa tem, muitos ficam com raiva desse tipo de pregação. Então ficam com raiva da Bíblia, não de mim. Porque não sou eu que estou falando. Que na igreja fale um, dois, e quando no muito, três. Ou seja, se você está falando em línguas dentro da igreja e a outra pessoa falando, e outra pessoa falando, e outra pessoa falando, e outro, tá errado. Já começa porque não é uma coisa que deve todo mundo estar falando. Segundo, um, dois, quando não muito. Quando não muito, três. Três pessoas devem falar em língua. E que tenha intérprete. Se não tem intérprete, fique calado. Ou seja, tem intérprete. Falam um após o outro. E quando no muito, três. Observa, não é bíblico. Você pode ficar com raiva de mim? Sim, pode ficar. Mas não sempre fique sabendo que quem está falando isso é a palavra de Deus, que é a segurança do cristão. O cristão consegue ver que está errado as coisas quando ele enxerga na palavra de Deus as coisas. Por exemplo, muitas vezes a gente fala, não, mas são uma língua para falar com Deus. Tal. A palavra de Deus está sendo bem clara. Que fale no seu coração, que esteja quieto e fale somente com Deus. Então, se você quer falar essa língua, tá bom. Boquinha quieta e fale com Deus. E muitas vezes as pessoas não atentam. Da onde eu vim, da denominação, uma seita muito perigosa, para mim, uma das mais perigosas, por quanto ela não cobra dízimo e a mulher também usa o véu. Então, por ter alguns pontos doutrínicos da doutrina cristã, realmente parece ser o lugar que é certo, mas lá crê num salvamento mediante obras, porque se você não fizer alguma coisa, você pode perder a salvação ou não nem ganha, porque eles nem acreditam que já tem a salvação, porque você, se fizer alguma coisa, você pode perder a salvação, ou seja, é por merecimento. Eles não pegam a graça de Deus. Eles dizem que lá é o caminho, em vez de Jesus Cristo é o caminho, que lá é a verdade, em vez de dizer que a verdade é Cristo, a sua palavra. E todo tempo eles transportam tudo isso para a sua seita, sua denominação. Eu fico até muito triste porque eu tenho um irmão, sabe, em Cristo Jesus, que realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador, pelo menos assim ele diz, eu acredito nele, mas ele é cooperador lá e contudo ele continua lá, eu converso com ele não, vou ir pregando aqui, na verdade ele está preso, ele está agarrado a essa denominação, a essa seita muito perigosa, sabe, que só traz mal. Muitas vezes a gente vê irmãos que saíram de lá, que ficaram doentes, tiveram problemas, e assim, é triste, mas a melhor coisa que tem é quando você vê um irmão que foi de lá, saiu de lá e fala, graças a Deus, o Senhor me trouxe a luz do entendimento e eu saí dessa seita, eu saí desse lugar que não professa o nome de Deus, ele fala que é um lugar que mente sobre Cristo, todo tempo parece que está falando muito as coisas bonitas, as coisas grandiosas de Deus, mas em todo tempo eles não creem que o Senhor Jesus é suficiente, é bastante.
uma das coisas que mais assim me fez sair de lá foi um dia, foi a minha gota d'água, no dia que o irmão pregou Romanos 8, que dá a certeza da salvação, que dá a certeza que não tem como perder a salvação. E daqui a pouco ele veio. Então não vamos andar por onde, para que não venha algo e nos tire a nossa salvação, a certeza. Ele começou a pregar ao contrário do que o Evangelho fala. Ele começou, e certamente eu conheço a pessoa, eu já conversei com ela pessoalmente, e dá para ver que essa pessoa, ela estava cega, ela estava pregando convicta de que ela estava falando a verdade, de que aquilo ali era o evangelho, mas sendo que ela estava desconstruindo o que estava escrito. Ou seja, as pessoas ficarem esperando uma revelação de Deus, ficarem esperando só o que sai do púlpito ali, que é a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia em casa, mas não, tem que ir na igreja ouvir a palavra de Deus. Observa, aquele templo não é a casa de Deus. A casa de Deus é o coração, somos nós que somos salvos por Cristo. A igreja são todos os salvos por Cristo, independente de onde eles estão congregados. Não importa aonde, seja na denominação ou não, ou somente ao nome do Senhor, ou nem estejam congregados em algum lugar, mas se eles creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles pertencem à igreja, sim. A igreja é o conjunto de todos os salvos, que é o corpo de Cristo. Essa é a igreja. Não é uma denominação que é chamada de igreja. Muitas vezes a gente fala igreja, 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 e não, é denominação. A gente às vezes coloca muito nome de igreja, fala muito igreja, se referindo a uma denominação, uma coisa que tem máximo nem 200 anos, nem 150 anos, criada por homens, que tem CNPJ, entendeu? Uma coisa que é totalmente contra a palavra de Deus. E quando a gente entende isso, a gente vê que é triste demais ver as pessoas crendo que aquele lugar é um lugar de salvação, crendo que aquele lugar ali, só ali tem a salvação. Observa, eles creem que somente tendo batismo é salvo. Ou seja, eles precisam de água, de uma outra pessoa para batizar, porque sem água e sem uma outra pessoa para batizar é impossível você ser salvo. É isso que você está falando. Que observa, Cristo não é o suficiente para se salvar se você não tiver água e uma outra pessoa que possa realizar o batismo. Então, é uma coisa triste. Muitas das vezes as pessoas acham que servir. Eu geralmente não gosto de falar de denominações, mas é triste demais ver que tem pessoas honestas que querem servir a Deus, acham que aquele lugar é um lugar que pode trazer salvação, que lá corresponde à verdade, mas estão presos, estão cegos. Eu falo isso porque eu já fui um cego. Eu vou até falar o nome dessa denominação porque ela é suja. Vou falar a Congregação Cristã no Brasil, aquela é um sistema sujo. Eu acho pior até do que as demais pentecostais que cobram dízimo, que arrancam o dinheiro do povo. Mas geralmente quem arranca a certeza da salvação, com certeza, eu falo com certeza em Cristo Jesus, que é casa de demônio, é uma coisa suja. Se afastem dessa denominação, porque é seita de Satanás. Observa, em todo momento ela fala que lá é a graça. Geralmente, quando as pessoas levantam para testemunhar, elas falam que um bordão de testemunho se eu for um filho firme e fiel, herdarei a coroa da vida eterna. Quando você vai conseguir ser firme e fiel? Nunca. Nunca. A palavra de Deus já fala que não há um justo, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, se você não crê que você é justificado
pela fé no Senhor Jesus Cristo, aguarda suas obras, de certo que você não tem a salvação, de certo que você ainda não conhece Jesus. Se considere pecador, que o Senhor Jesus, ele vai te encontrar. Porque a partir do momento que você fala, eu não sou firme, eu não sou fiel, eu sou pecador, o Senhor Jesus te encontra. Assim como ele conseguiu me encontrar, ele pode encontrar você. Então, se afaste de negócio de denominação, dessa seita perigosa, se possível, nem vá. Porque é triste ver as pessoas que vão para esse lugar, é casa de demônio. E as demais eu não tenho o que falar. Eu sei também que são denominações erradas, mas como eu não fui, nunca participei, eu não posso falar. Sei que tem muitas coisas erradas também lá nas outras denominações. Por exemplo, o dízimo. O dízimo é uma coisa que é para israelita. A gente não é Israel. Tem uns que acham que a gente já é o 2.0. A gente é igreja. Então, não tem esse negócio do judaísmo, deixa de lado. Esse negócio de levita na igreja não existe. Essas coisas pequenas, as pessoas têm que se atentarem para isso, para entender a grandeza da obra de Deus. Muitas das vezes, a gente tem que falar uma palavra mais dura, falar realmente que a pessoa está no erro, porque só assim ela vai começar sabe, a raciocinar. Muitas vezes, logo de cara, quando ela escuta uma coisa assim, ela se revolta, xinga, começa a ficar com raiva e observa. Ela está ficando com raiva de mim, assim, porque eu estou falando mal de Deus? Não. Porque eu estou falando mal de Jesus Cristo? Não. Porque eu estou falando mal do Espírito Santo? Não. Porque eu estou falando mal da palavra? Não, porque eu estou falando mal de uma denominação criada por homens, ou seja, uma denominação que não tem nada do evangelho, que parece ter alguma coisa de piedade, que parece estar querendo fazer o bem, mas no fundo está plantando mal, porque as pessoas ali acabam ficando cegas e servindo a elas próprias, ao homem, fazendo coisas que não é digna de um cristão fazer. E assim a gente entende que a gente deve sair, como está escrito na palavra de Deus, que a gente deve, que o Senhor conhece os seus. E todo aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade, ou seja, saia da iniquidade, ou seja, saia desse sistema denominacional, não só o da CCB, mas também da todos esses, porque dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu sou de Cristo, porventura não está Cristo dividido? Porventura não sois vós todos carnais? Entenda, carnalidade, o nome disso. Isso é carnalidade. Saem das denominações para poder buscar a Deus, porque isso não convém. Agora, eu não vou indicar nenhum lugar, eu não prego uma denominação, eu não prego uma religião, eu não prego nada disso. Eu prego Cristo e esse crucificado, que é o amor de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de quem crê. Entendeu? Cristo é o poder da salvação para todo aquele que crê. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês venham a crer em Cristo somente como o único e suficiente Salvador. E entendam que denominações são criadas por homens, são divisões, são seitas, são coisas que não convêm a Deus. Entende isso? Fiquem com Deus. Espero que o Senhor venha trazer a mente de vocês, esclarecer essas coisas aos que não são convertidos ainda, que o Senhor faça resplandecer a luz nessa treva que tem nos seus corações, porque assim como o meu coração estava em trevas e ele fez resplandecer a luz, que é o seu Filho, ele possa também resplandecer essa luz nos seus corações, porque Deus, ele que faz tudo em todos, tanto o querer
como o executar. Fiquem com Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós. Amém.